Guarani empatou com o Náutico 1-1. Veja como foi. Mais um confronto direto na briga por uma vaga no G4 da Série B. Dessa vez contra um adversário que não passa por um bom momento na competição. O Náutico, que era líder invicto no começo da Bezona, atualmente briga por uma vaguinha no grupo de acesso. E o duelo contra o Guarani nos aflitos podia levantar o ânimo da equipe pernambucana. Ainda mais após um primeiro tempo em que praticamente só deu o time da casa. A única chance do Guarani foi nesse chute de longe de Júlio César. Mas a primeira etapa ficou movimentada mesmo após os 40 minutos. Iago Dias foi expulso por reclamação. E já nos acréscimos, Jean Carlos abriu o placar para o Timbu após belo passe de Giovani. 1-0 nos aflitos. Náutico! Jean Carlos! O Guarani respondeu na sequência com o Rodrigo Andrade e com essa bola na rede de Matheus Ludic, mas o árbitro, com auxílio do VAR, assinalou impedimento de Bruno Sávio na jogada e anulou o gol que seria de empate do Guarani. Com a mais, o Bugre voltou pressionando para a segunda etapa. Lucão do Break passou muito perto do empate, até que aos 9 minutos, Bruno Sávio aproveitou o cruzamento de Júlio César e de cabeça deixou tudo igual no placar. Gol do Bugre! Bruno Sávio, camisa 11! Depois do gol, as duas equipes diminuíram o ritmo e praticamente não criaram. Uma das únicas oportunidades foi nesse chute de Luiz Henrique, que deu trabalho para Rafael Martins. Final de jogo nos aflitos e 1-1 no placar. Resultado ruim para as duas equipes, que se distanciam um pouco mais do G4 da Série B. Com relação ao jogo, é lógico que a gente sai daqui porque trabalhamos para vencer, mas assim, diante das circunstâncias do jogo, mesmo tendo um jogador a mais, a gente acabou tomando um gol e isso dificultou muitas ações, porque o Náutico se portou muito atrás e mesmo assim a gente teve um volume de jogo no segundo tempo interessante, conseguiu empatar, conseguiu criar oportunidades para virar. Infelizmente não fomos eficientes nessas bolas que conseguimos criar e saímos daqui com empate. Pela dinâmica da partida, é um ponto que a gente faz fora de casa contra um adversário direto nessa briga, apesar do adversário ainda se estar na nossa frente, mas como você disse, a gente agora tem que se voltar às nossas forças na recuperação dos atletas. A origem do gol! A origem do gol! Quero mandar aqui para todos os bugrinos que estão acompanhando o nosso programa e também quero mandar para o Alencar André Davi. Alencar André Davi, diretor pedagógico do Liceu Salesiano e também Escola São José. Liceu Salesiano e Escola São José em Campinas. Grande abraço, muito obrigado, Alencar André Davi. Para todos os que estão acompanhando aqui o nosso programa, é agora, é já, a origem do gol! Júlio Nascimento, você que narrou a partida, teve na casinha a sua opinião sobre o empate do Guarani, o adversário com 10 desde o final do primeiro tempo. Pois é, o Iago Dias foi expulso com 40 minutos do primeiro tempo e logo depois o Guarani tomou o primeiro gol, né, Batista? O Bruno Sávio foi fazer uma jogada no ataque do Guarani. O Bidu e a defesa do Guarani não se atentaram à entrada do Jean Carlos, que teve muita facilidade para fazer o gol. E depois disso o Náutico dificultou muito, principalmente porque o Chamusca é um técnico muito estrategista, né? Ele sabe defender e mesmo com a menos o Náutico não deu espaços para o Guarani reagir. Então foi numa jogada ali do Júlio César, um dos destaques do time, que encontrou o Bruno Sávio, se redimiu do erro no primeiro gol do jogo, conseguiu um empate, mas o volume do Guarani não foi muito bom. A gente esperava mais agressividade do Guarani, principalmente com a vantagem numérica dentro de campo, mas o time não conseguiu qualidade técnica suficiente para assustar mais vezes o Náutico e transformar essa partida, mesmo fora de casa, numa potencial vitória, que seria importante, já que no primeiro turno o Guarani perdeu em casa para o Náutico, Batistão. Eu vi um pessoal aí, bugrinos, arrebentando o Bruno Sávio nas redes sociais. Eu não consigo entender isso, pô. Com esse gol aí do Bruno Sávio, ele empatou com o Regis, que era o artilheiro isolado do time do Guarani, com 7 gols.
Ah, mas ele perdeu a bola lá na frente e tal, teve o gol do adversário. É verdade, mas futebol é um jogo de erros. É do jogo. Futebol é jogo de erros, não tem como errar, não existe erro zero. E ele se redimiu marcando esse golaço aí de cabeça. Então, às vezes eu não entendo certas críticas, porque ele está entregando. Ele é um atacante que está entregando. São 7 gols na competição, é ruim? 7 gols na competição é ruim? Claro que não, claro que não. Ele falhou no gol, mas acontece, é do jogo, faz parte do jogo. O Guarani, para mim, perdeu uma grande oportunidade de vencer essa partida. Pelo aspecto de número de jogadores, porque o Náutico no segundo tempo tratou de se defender com inteligência e competência, é verdade também. O Guarani não jogou contra qualquer time, jogou contra um time que está brigando lá em cima, está na frente do Guarani e tem um ótimo técnico. Mas eu entendi, pelo que assisti da partida depois, que o Guarani tinha a oportunidade de vencer o jogo. Acho que o Daniel mexeu tardiamente no time e eu não consigo entender porque ele utiliza tão pouco o Alan Victor, que é um cara que tem cheiro de gol. Não sei porquê. De qualquer maneira, é melhor do que perder. Mas o Guarani, para mim, perdeu uma oportunidade de ganhar o jogo. Quando a gente olha o resultado, sem ver as circunstâncias do jogo, fica a sensação de um bom resultado, que é um empate fora contra um dos líderes. O Náutico está ali, né, rondando a zona de classificação, já foi líder por 14 rodadas consecutivas, caiu um pouco, mas está retomando. Então, olhando só o resultado, bom, pô, empatou com o Náutico fora. O problema é que quando você vai analisar o jogo, o Guarani teve 5 minutos mais acréscimos no primeiro tempo e todo o segundo tempo mais acréscimos com um jogador a mais. E não conseguiu, né, fazer prevalecer essa vantagem numérica no placar do jogo. Então, olha a expulsão. Dentro desse panorama e daquilo que aconteceu na partida, não há muita coisa a ser comemorada, mas ainda assim, eu acho que foi um bom resultado e chamo a atenção para o Júlio César, que foi eleito pela nossa equipe como o craque do jogo, crescendo muito de produção, inclusive contando com o voto do comentarista do sábado, com o Júlio, o comentarista foi o Gleger, o Júlio e o Marcos Luiz.